recuperação tributária é um método, né, uma metodologia que usa conhecimento especializado, que usa tecnologia de ponta para fazer uma análise do que a empresa pagou nos últimos 5 anos, além daquilo que ela deveria, de impostos, e recupera esses valores, traz de volta esse dinheiro que é do empresário e que está lá no arquivo dele ou está lá na mão do governo e ele nem sabe. E a gente sabe que dinheiro na mão do empresário é muito mais útil e muito melhor aplicado do que na mão do governo. Então, I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll... Quero te avisar que existe uma grande possibilidade da Receita Federal estar te devendo dinheiro. É por isso que está no ar mais uma edição do Pode Acelerar e eu estou assim mais que honrado, estou lisonjeado de ter aqui 3 dos meus sócios, os meus sócios da Otimiza Recuperação Tributária, Adriano, Ronan, Thiago, sejam muito bem-vindos, sócios, amigos aqui ao Pode Acelerar. Muito feliz de ter vocês aqui. Tamo junto, Marcão. Obrigado, Marcos. Muito bom, muito bom. Você viu que os caras de Tocantins, eles falam menos e os caras de Goiás Falam eles um pouco mais. são mais sorridentes, né? E assim, vamos explicar para os empresários o que é esse negócio que chama recuperação tributária. É de comer, é de passar no cabelo, é de temperar o piqui? O que é esse negócio? Recuperação tributária. Ô Marcos, recuperação tributária nada mais é do que a gente fazer uma análise, né, para as empresas. Nós podemos fazer isso pelos últimos 5 anos, a gente pode retroagir esse período e identificar se as empresas estão pagando algum valor a mais de impostos. E a gente pode já afirmar categoricamente, né, isso o IBGE já falou, que 95% das empresas pagam algum valor a mais. Então veja, nós estamos falando aqui de pagar além do que a pessoa deve, né? Só os nossos resultados e aquilo que a própria Receita Federal divulga ano a ano, isso é dado público, prova que essa estatística ela é muito assertiva, né? Então, assim, é um mercado que a gente tem crescido bastante, porque quanto mais os empresários tomam consciência dessa situação, e ninguém rasga dinheiro, não é, Marcos? Ninguém rasga dinheiro. E a gente sabe o quanto é difícil a vida do empreendedor, né? Então, quando ele vai lá e recupera 100, 200, 1 milhão, 2 milhões de reais que ele nem sabia que ele tinha, imagina o benefício que isso pode dar. Então, resumindo, recuperação tributária é um método, né, uma metodologia que usa conhecimento especializado, que usa tecnologia de ponta para fazer uma análise do que a empresa pagou nos últimos 5 anos, além daquilo que ela deveria, de impostos, e recupera esses valores, traz de volta esse dinheiro que é do empresário e que está lá no arquivo dele ou está lá na mão do governo e ele nem sabe. E a gente sabe que dinheiro na mão do empresário é muito mais útil e muito melhor aplicado do que na mão do governo. Então a gente tem essa premissa básica. Né? Adriano, Thiago, sócios, vocês poderiam dar um exemplo de situação da empresa pagando esse imposto a mais, esse imposto a maior? Marcos, a gente poderia dar N exemplos. Mas qual é a fundamentação? Você está perguntando um exemplo. Eu vou te dar um exemplo e você vai dizer, mas por quê? Eu poderia te falar assim, ainda tem empresas que, por várias razões, por vários motivos, não se aproveita de pontos de créditos que a lei diz que ela pode se aproveitar. Por exemplo, despesa com energia elétrica. Se você tem um estabelecimento, você está no regime do lucro real e você tem despesas com energia elétrica, você pode se creditar. Toda empresa tem despesa com energia elétrica. Toda. Não é possível você tocar um negócio sem energia elétrica. Então, é um ponto de crédito que você pode se creditar. E outra coisa, a gente já está a um longo caminho nessa estrada. A gente já tem uma certa experiência. E de vez em quando, hoje mesmo já tivemos resultado de empresas que não estavam se creditando de energia elétrica. Um ponto de crédito muito simples, muito comum, mas parece, né? Esse ponto nasceu em 2002 com a lei, e mesmo assim, 20 anos depois, ainda tem empresa que não se aproveita de algo tão comum. Ao longo do Pode Recuperar, a gente vai explicar quais são as razões das pessoas ainda deixar dinheiro lá. As empresas têm dinheiro lá na mão do fisco. O dinheiro está lá.
Eu amei o nome do podcast da Otimiza, né? Pode recuperar. Pode recuperar. Exato. Vocês sabem que ao batizar o podcast de vocês de Pode Recuperar, vocês se lascaram, né? Por quê? Por quê, Marcos? Vocês nunca vão poder negar que são meus sócios, né? Então, pode acelerar. se eu fizer cagada lá na frente, os caras falam, não, o Marcos não é sócio, não. Eu falo, é sim, é o nome do podcast dos caras. Né? Pode recuperar. Aí, que legal. Dá um exemplo, dá um outro exemplo. Então, ou seja, o Adriano trouxe aqui aquele exemplo clássico, né? Da empresa do lucro real, que poderia aproveitar um percentual do que gasta com energia elétrica para gerar créditos e poder não pagar imposto. Faz uma conta simples aí para o pessoal vamos entender ainda pegar- mais, Adriano. Vou pegar essa empresa que chegou o resultado hoje, R$10 mil de energia elétrica. Por mês. Por 10 mês. mil por mês. A Cento- empresa pequena. Tá. Empresa pequena, né? Ela vai se creditar ali de PiscoFins em torno de R$1.000 por mês. Agora imagine, você, igual o Ronan falou, você retroage os últimos 5 anos. Isso dá 60 meses. Então, só de energia elétrica, só nesse ponto, eu teria R$60 mil. Fora a atualização monetária. Fora a atualização e fora os mais de 200 pontos de crédito que temos. Porque isso ser É só um exemplo, É Marcos. só um É. De um ponto. Porque além do valor, né, que a gente comprova para a Receita que foi pago indevidamente ou que não foi creditado, a Receita devolve o dinheiro com a atualização monetária. Pela Selic. Nossa, a Receita podia colocar um juro composto aí de 2, 3%, hein? Poderia. Mas aí ia ser bom demais para ser verdade, né? Exato. Porque o pessoal, já sendo bom quanto é, né? O pessoal já fica ressabiado, né? Será que isso funciona? Não funciona? E eu quero aqui usar de toda a minha credibilidade com a audiência que me acompanha, do tão quanto é sério o trabalho do Otimiza, né? Um trabalho lícito, sem risco, onde a gente usa vias administrativas, faz um diagnóstico da empresa, como o Ronan falou, entrega um relatório técnico. Gratuitamente. E isso é demais, né? Então, a gente mostra para você, ó, isso aqui você pagou a mais ou tá pagando indevidamente. Temos aqui R$500 mil para recuperar. Quer recuperar? Se você der o sinal verde, a gente vai lá, busca aquele dinheiro e a Otimiza só recebe quando entra o dinheiro na conta, né? Então, Exatamente. é um modelo de 100% de success fee. O risco é todo nosso, né? A gente Exato, assume o operacional, o diagnóstico, o trabalho, entra com equipe, entra com tecnologia, entra com software, te mostra ali o report e se você quiser recuperar, é sensacional, né? Esse, inclusive, é um dos motivos pelo qual me tornei sócio de vocês, meus amigos, porque é uma empresa que se conecta muito com o propósito do Grupo Acelerador, que é facilitar a vida do empresário e as empresas que a gente está entrando como sócio, são empresas que têm a seguinte premissa, sabe? Entregar um serviço assim encantador, apaixonante. Então, Essa é a nossa proposta, viu, Me- Marcos? me- Inclusive, eu vou mencionar um outro ponto de crédito aqui, aproveitando o gancho do Adriano, que cabe para os dois regimes de tributação. Tanto aquelas empresas que estão pelo lucro real, quanto aquelas empresas que estão pelo lucro presumido, onde a gente ali consegue identificar esse ponto especificamente que muitas das empresas acabam não utilizando, por inúmeras razões. Seria o caso da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse assunto ele foi um assunto ano passado concluído pelo Supremo Tribunal Federal, que se tornou administrativo por normas da Receita Federal. Rapidamente, a Receita até foi assim ágil nesse ponto específico e autorizou com que todos aqueles empreendedores que tiver pelos dois regimes, lucro real e lucro presumido, possa se creditar, se tiver pago a mais, desses valores do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. E, a partir daquele momento, também deixar de pagar isso na conta. Por quê? O ICMS, Marcos, ele é um imposto estadual e o PIS e COFINS é um imposto federal. E o que os empresários estavam fazendo? Na hora de pagar o PIS e COFINS, ele estava incluindo o ICMS. E aí o ICMS não é faturamento da empresa. E o PIS e COFINS ele incide sobre o faturamento da empresa, entendeu? E se o ICMS não é faturamento da empresa, não fica ali, embora somente transite pela empresa, mas é destinado posteriormente ao Estado, ele não precisa ser pago. Porque senão, se for pago, seria uma bitributação. Então o STF foi feliz nessa questão, demorou mais de 20 anos para essa tese ficar concluída e agora, de forma administrativa, que é onde a Otimiza atua, a gente consegue fazer essa recuperação de crédito para aqueles que pagaram indevidamente. E ainda
de sobra, digamos assim, eles conseguem deixar de pagar, tem esse know-how aí, através dos nossos relatórios, e conseguem parametrizar para não pagar dali para frente. Tiago, você sabe que ao te ouvir, eu reforço a seguinte fé: milagres existem. Milagres existem. O STF decidindo algo que ajuda os A favor empreendedores, do é isso aí, exatamente. aleluia, glória. Milagres existem, né? Mas é uma briga de 20 anos. 20 né? anos. 20 anos. briga de 20 anos. E vocês citaram alguns pontos, mas quando a Otimiza vai fazer esse diagnóstico, quantos pontos são verificados? Se a empresa tem ou não tem créditos, existe uma faixa assim, né? Porque o empreendedor é orientado a resultado. Então, eu tenho certeza que muita gente está nos ouvindo, nos assistindo agora, está pensando assim: quanto será que eu tenho para recuperar? 100 mil, 50 mil, meio milhão, sabe? Dá para a gente trazer algumas diretrizes para o pessoal ter alguma percepção do quanto possivelmente se tem a recuperar, se existem muitos pontos mesmo de crédito. Fala aí para a gente, Ronaldo. A gente tem uma experiência já, Marcos, e a gente já catalogou assim, buscando de várias empresas, de vários segmentos diferentes, etc., cerca de 200 pontos mapeados, digamos assim. Obviamente, cada empresa tem a sua história, cada empresa tem a sua apuração, tem a sua expertise da sua equipe interna. Então, uma vez ou outra, a gente encontra 10 pontos numa empresa, 15 pontos em outra empresa e por aí vai. Mas, ao todo, a gente já catalogou cerca de 200 oportunidades de recuperação É tributária. como se a gente pegasse a empresa, abrisse um checklist de 200 itens e fosse ticando Fosse lá, cada um. exatamente, Isso aqui analisando errou, isso não aqui, errou, isso né? aqui ele aproveitou, não aproveitou, isso aqui ele fez uso, não fez uso, enfim. A gente faz esse checklist E a Otimiza não cobra nada para fazer para isso? fazer esse diagnóstico zero. Cara, como Zero. um novo sócio aqui, membro do conselho, eu acho que nós temos que Rever isso. Cobrar, rever isso, rapaz. Não, a gente Que eu não até cobra. acho que a gente vai vender mais, porque eu acho que tem gente que pensa assim, não, mas espera aí, vamos verificar. Se tá certinho a minha Sim. contabilidade, vão me auditar e não vão cobrar nada. Sim. Tem alguma pegadinha aí, né, Marcos? Pois é, e não tem, né? Não tem, não isso, tem. isso Não tem. que eu acho que é o bonito até da nossa união, né? Sim. Já são anos de histórias aí, a Otimiza, né? Porque vocês estão nessa área há quanto tempo? Hoje nós estamos completando 9 anos, né, de segmento, Mas- atuando diretamente com isso aí. É. E temos aqui na mesa, né? Contadores, advogados, matemáticos. Exato. Então, assim, 9 anos de um trabalho muito sério, né? Mais de 400 milhões a Otimiza já recuperou, né? Para milhares de clientes. E, enfim, quando eu fui me aproximando, vendo os resultados de empresas que eu estava indicando, a gente criou essa aproximação, né? Poxa, Isso. precisa de alguém aqui que vem e fala, não, é real, é sério, é confiável. Acho que é importante a gente destacar alguns itens, né? A recuperação tributária, para mim, agora a visão de gestor, de empreendedor, é uma oportunidade de geração de fluxo de caixa. Sem Sem dúvida. Uma dúvida. oportunidade inteligente com custo zero, porque você só paga um percentual daquilo que você receber na sua conta ou de uma economia que você fizer. Exato. Né? Exato. Porque o trabalho do Otimiza pode gerar créditos, né? Então, se eu tenho lá 100 mil de imposto para pagar e tenho 100 mil de créditos, eu não vou desembolsar 100 mil do meu caixa, eu vou usar o meu crédito. Isso se chama Ou- compensação. Compensação. É o abatimento do seu débito. E a gente sempre fala, né? Todo mês você paga imposto. Você paga o INSS dia 20, você paga o PiscoFins dia 25. Toda Se empresa tiver tem operando, imposto para pagar Toda todo empresa. mês, né? E se a gente levanta esse crédito, Marcos, ele pode, é uma das modalidades de recuperar o dinheiro encontrado, Todo mundo sabe Abate. muito bem o peso desse sócio aí, que são os impostos. que são os né? impostos. Então, para mim, a recuperação tributária é uma estratégia de geração de fluxo de caixa. E o que eu acho lindo, e tem muito a ver assim com o meu posicionamento no mercado e o fato de eu levantar a bandeira para as pequenas e médias empresas, é que até poucos anos, essa estratégia de recuperação tributária, que é 100% administrativa, Exato. isso é legal ressaltar, nós não estamos falando aqui de esfera judicial. Não. Nós estamos falando aqui de protocolos administrativos junto à Receita Exatamente. Federal. Até poucos anos, somente as grandes empresas sabiam disso e faziam isso. Né? E a Otimiza vem aí com um atendimento ágil, né? Com um modelo de negócio 100% baseado em resultado, com tecnologia para entregar o relatório, sabe, rapidamente, para servir as pequenas e médias empresas. Então, eu fiz uma pesquisa na minha caixinha, nos meus stories, e eu perguntar lá, né? Você
você sabe o que é recuperação tributária? Já perguntei assim, 80% respondeu que não. Também já perguntei coisas assim, você sabe que a Receita Federal devolve dinheiro e você pode recuperar imposto que você pagou errado? 90% responde que não. Então nós temos aqui uma missão, né, de educar o mercado Exatamente. e ajudar os empresários. É claro que nós vamos gerar receita para nós com isso, mas o que nos motiva é realmente ajudar as empresas. Né? Esse é o Resultado é propósito. consequência, Marcos. Esse é o propósito da Otimiza, democratizar, que é exatamente isso que você mencionou, levando ao conhecimento do máximo de empreendedores possível que existe essa possibilidade. E ela é legal, ela é real. E eu vou entrar até dentro de um ponto aqui que você mencionou agora há pouco, junto com o Adriano, essa questão de por que esses pontos de crédito, como é que eles surgem e etc. Tem um levantamento feito pelo IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, recentemente foi até noticiado no Jornal do Migalhas, falando o seguinte: pegaram de 1988, a época da Constituição da República, para hoje, e fizeram um levantamento de quanta modificação da legislação existe por hora. E encontraram a média de 2,14 normas tributárias feitas por hora somente na Seara Federal. Como é que uma empresa consegue acompanhar esse manicômio tributário, esse dinamismo da legislação tão grande? E não é trabalho assim, não é uma, digamos assim, uma incompetência do contador, incompetência do advogado, enfim, não é nada disso. É porque eles têm outros trabalhos a estar acompanhando, por exemplo, obrigações acessórias, e obrigações principais, dentre outros vastos trabalhos que eles desenvolvem nas áreas específicas, e daí entra a Otimiza para tentar fazer esse trabalho mais especializado, voltado a acompanhar esse manicômio tributário, aonde a gente, com a ajuda tecnológica e com a ajuda de uma equipe multidisciplinar, conseguimos fazer esse trabalho com maestria. Então a Otimiza é um parceiro do contador? É um parceiro Sem do dúvida contador. nenhuma. O trabalho é complementar, totalmente complementar. E se o contador observar, Marcos, a geração de valor desse nosso trabalho para o ecossistema dele, para a carteira de clientes dele, é incalculável. Porque você imagina, diante desse manicômio que o Thiago trouxe, é totalmente fácil você demonstrar para o empresário que o contador não é o super-homem que vai resolver esse problema sozinho. Não tem como, Marcos. É humanamente impossível. Então, o contador ele é um parceiro da Otimiza e vice-versa, porque a gente busca a solução para a empresa, para o empresário. O destinatário final, tanto do nosso trabalho quanto da contabilidade, é o empresário. Pagar menos impostos legalmente. E quando a gente leva esse nosso diagnóstico, Marcos, tem algo que ninguém percebe. Existe todo um know-how, Marcos, que a gente leva para a mesa, mostrando o que ele pagou nos últimos 5 anos. A gente apresenta cada ponto de crédito, ano a ano, quanto que ele pagou naqueles períodos dos últimos 5 anos, cada rubrica, cada ponto, energia elétrica, combustível, parará, e o fundamento legal, Marcos. O contador pode pegar aquele trabalho, a vida da empresa continua, Marcos. O nosso trabalho vai nos 5 anos para trás e a vida da empresa para frente. Ele pode pegar aquele trabalho, aprender a fazer, implementar isso na contabilidade do dia a dia da empresa, não só daquela que nós atendemos e das outros clientes que ele tem. Uau, uau. Quanto de valor tem isso? Não só para o contador que pode atender e adquirir esse know-how conosco, mas para a própria empresa que, se ele tiver essa iniciativa e essa mentalidade empreendedora, porque o prestador de serviço tem que ser empreendedor também, Marcos. Não é outra coisa, é empreender. Ele pode chamar a gente, inclusive, gente, olha, eu gostei desse trabalho, eu quero que vocês passem um pente aqui na minha carteira inteira, faz um diagnóstico total aqui, porque eu vou levar esse resultado para meus clientes. Alguns comentários me vêm em mente, né? O primeiro, uns 50% dos nossos contratos hoje vem de contadores parceiros. Parceiros, tá? exato. Então, não faz o mínimo sentido pensar que a Otimiza é a inimiga dos contadores. Concorrente. Nada. Assim como o empreendedor não deve pensar, minha contabilidade está errando, está fazendo merda. Nada A disso. contabilidade não tem o nível de software que a gente tem, não Exato. tem o nível de especialidade que a gente tem. E não faz sozinho. E é o seguinte... E não consegue se Ti- atualizar com a velocidade das mudanças das leis e das normas. Isso, o Thiago trouxe um termo que é
manicômio tributário. Exato. E se a gente pensar num manicômio normal, vamos dizer assim, o manicômio tem vários especialistas e profissionais para dar conta dos doidos ali. Equipe Exato. multidisciplinar, sozinho não vai. Inclusive o empreendedor é um doido, né? Um doido varrido. Exatamente. Ele só não está no manicômio real, ele está no manicômio tributário, né? Então, não adianta o empreendedor achar que o contador conseguiria dar conta de tudo, né? Então, realmente é muito complementar. E aí é lindo, né? A gente tem que ter essa distinção, né? O que é o planejamento tributário? É o como eu vou ter a minha estratégia tributária daqui para frente. Isso. E a recuperação tributária é daqui para trás. Só que ao olhar daqui para trás, eu já crio uma base, uma inteligência para o meu planejamento dúvida. tributário. Então, pedir o diagnóstico para Otimiza é ganhar uma base para um planejamento tributário sem pagar nada por isso também. Gratuito. Você quer ver um exemplo prático disso? Hoje a gente recebeu o resultado de uma empresa, um diagnóstico, em que 2017, 2018, 2019 e 2020, ele não se creditou do ponto energia elétrica. Só que a gente já tinha feito uma entrega prévia para ele e faltava 2021. Resultado, ele já aplicou em 2021. A gente já viu que em 2021 ele começou a usar o crédito de energia elétrica. Olha o ganho que tem isso. E ele replica isso para a carteira dele de clientes. Ele falou, puxa, me chamaram a atenção para algo que está na lei, mas que eu estava deixando passar batido. Isso não quer dizer que ele falhou, Marcos. Isso quer dizer que é complexo para mapear todos esses pontos e, inclusive, o cara nem é pago, nem é contratado para fazer esse trabalho, que é um trabalho especializado. Ele é pago para fazer a folha, ele recebe para fazer o fechamento dos tributos de forma corriqueira, o feijão com arroz que a gente chama. Não, E ele também não faz só, né? Não faz ele só. Não consegue E fazer só. aqui vou Exato. até defender os contadores, porque às vezes os empresários ele quer pagar um salário mínimo e olha lá para a contabilidade. Também verdade. tem Eu isso. quero a contabilidade mais barata. Talvez uma das coisas mais caras é a contabilidade mais barata. Exato. E aí, pô, o cara lá que tem um escritório de contabilidade tá recebendo lá no osso o serviço lá, entendeu? Ele não consegue ter software, não consegue ter economista, né? O Adriano, você que toca aí de perto todo o nosso time técnico, nosso time de entrega de serviço, Adriano, fala um pouco assim da completude, da complexidade, da multidisciplinaridade que tem no nosso time, que a gente consegue produzir, né? Tô ouvindo- Esse resultado tão completo. Eu tô ouvindo vocês aqui falando, e aí eu tô lembrando das grandes corporações. Se você pegar a Ambev, se você pegar a Bradesco, se você pegar a Magazine Luiza, lá tem departamento de contabilidade completos. 100, 200, 300 pessoas. Mesmo assim, essas empresas, eu estou falando de empresas que têm governança corporativa, que têm equipe de compliance, Estão listadas na conformidade, bolsa. listada na bolsa. Você sabe que essas empresas, mesmo elas que são as top, ela ainda depende de um acompanhamento de auditorias externas. São atendidas pelas Big Four. Então, é auditado todas as suas demonstrações contábeis, fiscais. Por quê? É porque exatamente isso. Às vezes o empresário fala assim, mas o meu contador errou. Aí o que o meu contador está fazendo? Seu contador está fazendo contabilidade. Nós não estamos falando de serviço contábil. Nós estamos falando de serviço especializado. É um serviço que você esmiuça. Porque a gente está falando aqui numa linguagem mais simples, Sim. numa linguagem mais sexy, numa linguagem que o empresário vai entender. Mas é um serviço que demanda estudo profundos de legislação tributária. Você imagina, se a cada 1 hora há 2 mudanças de lei, se eu começar a falar em tributos aqui, vai ficar chato demais. Então, eu não vou falar, né? Tá certo. Redução de base, isenção, Não, nem imunidade. começa. Vou sair correndo. Vou sair como correndo. empreendedor, Então, fica chato. O que eu vou te Nossa, falar... inclusive, começou a dar uma dor de barriga aqui. O que eu vou dizer... Vou trocar de assunto. Vamos lá. Uma coisa que é legal, muito legal. Se você entrar aí, vai no Google e coloca arrecadação. O primeiro link que vai aparecer lá vai ser arrecadação federal. Você clica ali, vai lá em relatórios. Você vai ver a arrecadação do país. Agora já fechou, nós estamos em fevereiro, então já fechou a de 2001. Você vai ver que a Receita Federal devolveu, em 2021, 206 bilhões, com restituição acima de 215 bilhões. Quem foi buscar? As empresas que têm esse trabalho de acompanhamento especializado. As empresas que são auditadas por pessoas que têm tecnologia, é atualizado diuturnamente, porque ontem, eu falei isso, ontem já saiu uma atualização para não tributar mais
Pensão Pensão alimentícia alimentícia. por IR. Saiu ontem. Isso. Nós estamos conversando aqui hoje. É possível que hoje já saiu mais alguma coisa. Como é, ô Marcos, que um contador que tem que cuidar de folha, do fiscal, do tributário, às vezes, e ele está nos ouvindo agora, às vezes até de questões societárias, estudar um contrato, fazer uma alteração, às vezes até isso. Como é que ele vai conseguir tocar tudo isso e se atualizar? É por isso que existe, eu falo assim, se existe 2 nomes para uma coisa só, então são 2 coisas. Por isso que existe o auditor, o contador, o consultor, O advogado. o advogado, O analista. o analista. É por isso que existe, cada um na sua especialidade. Papéis complementares. Complementares. Exatamente. Então, assim, o trabalho do contador é contábil. Não é trabalho de consultoria, de auditoria e de análise. O nosso trabalho ele é especializado. Nós vamos no detalhe. Essa é a diferença. Inclusive, já recuperamos, né, impostos pagos indevidamente para empresas que são auditadas por Big Big Four. Four. Sim, Por sim, Big sim, Four. sim. Então, ou seja, uma empresa ali com alto nível de compliance, Sim. né, de controladoria, Sim. mesmo assim ainda passa detalhes. Dado Uma- ao manicômio tributário que a gente Exato. mencionou. Tudo em que razão o doido disso. do empreendedor está lá. Exato. Uma vez estava conversando, tava eu, o Ronan também estava, a gente estava batendo papo com o Janguier, né? Sim. Enfim, super amigo nosso. E ele comentando que o quanto ele já recuperou para ser, mesmo com todo esses 50, 100 pessoas no financeiro, no contábil. Isso aí. Então, você realmente receber uma auditoria, uma consultoria de quem é especializado, né, faz toda a diferença e o empresário tem que ter essa cabeça de complementariedade e não de ataque ao contador, assim como o contador tem que ter essa cabeça de parceria e não de defesa em Exato. relação ao trabalho, né, de recuperação tributária. A gente não quer fazer e nem fazemos o trabalho de contabilidade, a gente quer levar solução para o ecossistema da contabilidade, com conhecimento especializado, com tecnologia, com informação de última hora, com estudos recentes, aplicação inteligente daquilo que o Supremo Tribunal, por exemplo, julga. O Tiago falou aqui, uma matéria que foi julgada no Supremo, a Receita Federal já perdeu a ação. Só que a contabilidade, muitas vezes, ela é da natureza do trabalho dela aguardar a Receita se pronunciar. A gente pode vir com uma visão um pouco mais ousada, um pouco mais... mas tudo com fundamento. Então, às vezes chama a atenção, traz uma visão nova, uma visão mais moderna da interpretação daquela lei, que isso pode ajudar e muito no dia a dia da contabilidade. Por isso que é uma parceria muito saudável. Eu estou lembrando de um exemplo aqui, você falando aí, me recordei. Às vezes você analisa um supermercado. O supermercado é muito interessante, pontos de crédito. Haja vista a quantidade de itens que passa pelo caixa. Então, às vezes você analisa um supermercado e o empresário não está se creditando de água e produto de limpeza. Aí você vai lá no supermercado e tem despesas de água e de produto de limpeza. Por quê? Porque lá tem uma área de alimentação e a área de açougue. Então, assim, é por imposição legal. É por imposição legal. Como você trabalha com produtos alimentícios, você é obrigado, para você ter o seu alvará, você é obrigado a manter limpeza. Para você manter limpeza, você tem uma despesa que ela é obrigatória. Não tem como você fugir dessa despesa. Impossível. Então, assim, como é que eu não vou me creditar de uma despesa que a própria lei me obriga a ter ela? Você entendeu? E está regulamentado. Todas as despesas, todas, aí não tem exceção. Aí você vai analisar, você que é empresário, você vai analisar o seu caso, caso a caso, toda despesa que ela é necessária, que ela é relevante e que ela é pertinente à tua atividade, se ela é pertinente à tua atividade, então você pode se creditar dela. Você pode gerar crédito. Aí, como o Roman está falando. É O essencial, que né? significa esse creditar em termos práticos? Em termos práticos, eu tenho uma despesa de 10 mil reais. Tem uma despesa de 10 mil reais para eu poder gerar receitas. Quando eu vou recolher o meu tributo, eu vou ter que pagar. Eu me credito dos 10 mil reais, vamos pegar um exemplo de um supermercado de lucro real, 9,25. Então eu pego 9,25, no caso de PIS/COFINS, 9,25%. vezes os 10 mil, você entendeu? Vai me gerar quase R$1.000, eu abato com o tributo que eu tenho a recolher.
Entendeu? Só que o que acontece? As empresas não se creditam e a gente pode buscar os últimos 5 anos. É por isso que eu te falei, no caso da energia de 10 mil reais de despesa, R$1.000 durante 60 meses. Buscar os 5 anos com atualização Sim, monetária. lógico. Sim. Aí, Então, às vezes, pô, total. 50 mil reais de crédito há 5 anos atrás, pô, vai virar quanto? Mas- Acho que agora. O dobro, O quase dobro, é Sim, dinheiro sim, sim. demais, rapaz. Acompanhe esse racional. Nesse exemplo que o Adriano falou, quando ele vai apurar o imposto a pagar, se ele não usa isso, a gente está falando para os empresários do lucro real. É importante deixar isso claro para passar uma informação precisa, né? Correta. O empresário vem e deixa de aproveitar essa crédito. despesa para gerar um crédito para ele. Porque a sistemática, eu tenho crédito e tenho débito. Quando ele está apurando o imposto a pagar, que ele tem que pagar o PIS/COFINS todo dia 25, para chegar ao valor que vai vir na DARF, ele tem que pegar o que ele tem de crédito e de débito e fazer esse encontro de contas. Ora, se ele deixa de usar os créditos que ele tem possibilidade de usar, vai aumentar o quê? O O débito. débito. O valor da guia dele vai ser maior a pagar. Vai ter que desembolsar Ele do vai ter caixa. que tirar do caixa mais dinheiro. Então, se ele pegar todos os pontos que ele pode usar como crédito, o imposto a pagar vai diminuir, porque na hora que ele puxar o débito, ele faz crédito contra débito, diminui o valor. Por isso que o Adriano fala em se creditar, porque é um direito dele, como é o caso da energia elétrica, para um supermercado, combustível. Você quer ver? EPI, Equipamento de Proteção Individual para funcionário. Você pega uma construtora. A lei manda, Marcos. Não vai ter não EPI para você ver, se o Ministério do Trabalho não vai te ferrar no outro dia, na fiscalização. Se essa empresa estiver no lucro real, essas despesas todas viram crédito de PIS/COFINS para a hora dele calcular o imposto a pagar, ele deduz do débito esse caminhão de crédito, 9,25% sobre todas essas despesas consideradas essenciais. muito dinheiro. E a forma de utilização qual é, Ronan? A forma de utilização, quando ele não usa esse crédito lá no momento de apurar o imposto e ele acaba pagando a mais porque ele não usou o crédito que ele tinha, a guia vai ser mais alta. Quando a gente identifica, tem 2 formas de buscar esse dinheiro de volta para o caixa do empresário. Uma é a compensação e a outra é o ressarcimento ou restituição, que é uma palavra que as pessoas entendem melhor. Compensação, Marcos, nada mais é do que a gente identificou lá R$200 mil de crédito que ele deixou de usar ao longo dos últimos 5 anos. Só que no mês que vem, todo mês, ele tem que pagar imposto. Ele tem lá, no dia 25, uma DARF de 50 mil para pagar. E ele tem 200 mil de crédito. Nós, da Otimiza, fazemos tudo, Marcos. Além de identificar o valor, a gente faz todo o processo administrativo, que a gente chama de PERDECOMP, para pegar parte daquele crédito e abater naquela guia. Ou seja, ele tinha que ter 50 mil para pagar aquela guia, não tinha? Que deu 50 mil, mas ele tem 200 de crédito que nós achamos para ele. A gente vai lá, pega 50 mil daqueles 200 e faz o encontro de contas com a guia. E aí eu não gasto um centavo do meu caixa para pagar essa DARF. Um centavo Exato. no caixa, É, sobra é aí. 50 mil É no seu aí. caixa. É hipotético esses 200 mil, é um cenário, mas só de ouvir já me sinto mais bem. Mesmo que esses 200 mil não sejam Já passou a pra dor de mim. barriga. Imagine você, já passou. Já passou a dor de barriga. Imagine você, empresário, com a sua DARF, sua amiga, né, de infância. que Mensal. você- mensal, tá lá, companheira DARF, né? E aí você Sim. tem 50 ou 100 mil, 200 mil, né? O tamanho da DARF, assim como o tamanho da restituição, vai variar de acordo com o tamanho do teu negócio. Aí, ao invés de você desembolsar dinheiro para pagar aquela DARF, você usa um crédito, né? Isso. É sensacional. Por isso que a Otimiza, assim como a Acelerado Empresarial, acho que mais do que clientes, nós temos parceiros, Exatamente. fãs, promotores da nossa mensagem. Não, né? e outra, uma questão muito bacana que você acabou de falar, é que o empresário, muitas vezes, ele fica mais ocupado em quero vender mais, eu tenho que me preocupar em questão de comprar melhor, em estoque e etc. E ele acaba esquecendo essa outra parte, que é 50% da margem dele, ele vai desaguar nisso aí, que é a parte de recuperação de tributo ou compliance ou conformidade, aquilo que, devido à legislação modificar muito rápido, ele, se não tiver uma assessoria que faça esse tipo de trabalho, ele vai acabar deixando dinheiro na mesa. Ou- Na mesa não, vai deixar
pro governo, né? Ou mesmo um planejamento tributário, né? Exato. A minha experiência mentorando as empresas de verdade, a cada 10 empresas, 8 ou 9 tem algum ajuste na estratégia tributária para pagar menos imposto. E é Legalmente. Legalmente. É importante que nós não estamos propondo sonegar, Caixa 2, nada disso. Não. Por exemplo, no meu modelo de negócio, eu tenho material didático, educação. Sim. Então, quando eu emito nota de material didático, eu tenho uma carga tributária menor. E essa é uma atividade fim do meu negócio, né? Então, eu compro material didático da gráfica, né, com papel isento de imposto, e aí eu vou ter uma tributação menor nesse tipo de produto, nessa linha de receita na minha empresa. Sim. E existem, enfim, inúmeras aí alternativas 100% legais para os mais diversos modelos de negócio. E os empresários acabam não olhando por esse lado da empresa, né? E é natural, como você mesmo fala, eles iniciam com 2C, né? Cara e coragem. E aí depois, conforme vai evoluindo a empresa, eles acabam se profissionalizando e se deparam com empresas como a nossa. E vê que a essencialidade dela para o empreendimento não é só o contador, não é só o advogado, não é só o economista ou o matemático da empresa para fazer isso aí. Precisa de todos unidos para lutar contra o leão, digamos assim. E sócio, fiquei feliz com o negócio que você falou aí, hein? Sim. Eu pude perceber que você está me acompanhando. Claro, claro, como você fala, cara e coragem, né? Eita, é fácil agradar Ô, Marcos, José. Marcos, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Você está falando aí dessa estratégia que você implementou ela, questão do papel. Às vezes você pega uma empresa, aí você está vendo lá, despesa com aluguel, R$30 mil. Né? Aí você chama o empresário e diz assim para ele, cara, você sabia que você poderia ter uma economia aqui de R$3 mil, economia tributária, R$3 mil, só pelo fato de você, em vez de estar alugando o imóvel pessoa física, você alugar pela pessoa jurídica? Ele, como assim? Eu disse, sim. Todos os meses você está deixando R$3 mil na mesa. Aí não é na mesa dele mesmo, não, Thiago. É na mesa do fisco. Do fisco. Porque você está alugando o teu imóvel por pessoa física. Então, assim, são estratégias. E quando a gente entrega o nosso trabalho, a gente informa esses ajustes, você entendeu? A gente aponta as inconsistências para que o empresário tenha, a partir de então, uma economia, né? Que é o reflexo futuro do nosso trabalho. Então, assim, a gente tem essa pegada. Quando você falou assim, eu tinha até esquecido. Quando você falou assim, mas vocês entregam o diagnóstico de graça, né? E vocês, a gente tem outra propósito, missão, né? Pensamento de segundo nível, que é o seguinte: a gente trabalha muito com justiça fiscal. O que é a justiça fiscal? É que você deve pagar, que você deve recolher os teus impostos, mas apenas aquilo que você é obrigado e apenas aquilo que é o certo. 95% das empresas brasileiras paga mais do que deve. Não faz sentido. Se é um empresário que carrega esse país nas costas, e é mesmo, se você vê quem é que emprega, quem é que gera riqueza, quem é que faz a roda da economia girar, é a empresa. É a empresa. Então, assim, se esse empresário que carrega esse país nas costas, então não faria o menor sentido a gente reter uma informação dessa. Né? É a questão de dividir, de compartilhar e de repassar. Que esse conhecimento as grandes têm. As grandes têm, elas são bem assessoradas, todas elas, né? O pequeno... E quem mantém o país são os pequenos. Total. Total. Você sabe disso, você tem esses números. 60% a 70% dos empregos formais no Brasil são gerados pelas pequenas e médias empresas, né? Então é um número muito expressivo. Agora é o seguinte, eu quero trazer o melhor. Vamos trazer o melhor do melhor aqui. Vamos trazer. Ó, eu tô amando aqui, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando também, mas a Otimiza está cada vez mais, né, se tornando uma empresa de tecnologia, né, olhando para software, olhando para automações, né, já foram milhares de clientes atendidos e a gente tem uma visão de futuro audaciosa. E eu quero pedir aí para um dos sócios falar, né, desse novo momento, mais tech da Otimiza, né, desse novo posicionamento, desses novos investimentos, e também vamos lançar para a galera aqui uma ferramenta prática para que eles possam aí já ter um cheiro aí, já ter um cálculo de quanto que eles podem recuperar ou não, assim, fazer um cálculo em 5, 10 minutos.
Tiago, fica à vontade. Você Vai lá, quer. Tiagão, vai lá. Bem, a empresa, a gente constatou que existia uma demanda muito grande, reprimida, sem saber, né, como a gente está conversando aqui, sem conhecer esta modalidade ou esse trabalho especificamente. Então, no encalço de estar democratizando esse serviço e levando ele, como foi mencionado por você, já que as pequenas e médias é que sustentam o país, a gente levar ao conhecimento deles que existe essa possibilidade e uma forma que a gente encontrou é a parte de automação, de software, de tecnologia. Sem isso, fica muito complicado, né? Então, a gente está criando aí um modelo totalmente inovador no mercado, no qual a gente está, através dele, conseguir com que os empreendedores possam, de forma gratuita, ter ali um diagnóstico de estimativa do que poderia ter de crédito e daí, então, fazer o prosseguimento. Se vai querer que a gente busque esse valor lá no fisco, nas duas modalidades que a gente explicou, via compensação, ressarcimento, ou se ele prefere deixar para o fisco mesmo. Então é isso. E aí, daí que nasceu, né, a nossa calculadora, né? Exatamente. Como que é essa calculadora? A calculadora de recuperação de impostos, né, da Otimiza. A ideia, Marcos, como o Thiago falou, é democratizar esse acesso, é simplificar. Hoje tudo está na palma da mão, Marcos, né? No nosso celular, no computador, enfim. Então a ideia é que essa ferramenta seja uma ferramenta em que o empresário, de onde ele estiver, ele pode acessar essa nossa calculadora, que é uma ferramenta de 100% digital. Ele vai colocar lá dados da empresa dele. Esse dado é ele que conhece, então ele vai lá colocar o CNPJ, o faturamento, a quantidade de funcionários. E pela nossa experiência de mais de 1.000 clientes atendidos, a gente formatou, né, um software que estima o valor que ele tem a recuperar. Então você imagina, às vezes ele está na dúvida, Marcos, será que a minha empresa tem alguma coisa a recuperar? Será que não? Ele fica naquela curiosidade. Às vezes ele escuta a gente falar aqui e tal, ele fica sem querer entrar em contato e tal. A ferramenta vai estar disponível para todo mundo. Então ele vai lá, preenche alguns dados, no final dessa jornada rapidinha do usuário, ele vai encontrar uma estimativa, repito, baseada na nossa experiência de mais de 1.000 clientes atendidos. Então ele vai preencher tudo lá e no final ele decide. Se ele quer pegar esse dinheiro de volta, ele dá o prosseguimento no atendimento do nosso time, do nosso pessoal. Se ele não quiser pegar de volta, tá tudo bem, ele pelo menos sabe que ele tem dinheiro na mesa. E a gente sempre fala que dinheiro na mesa, dinheiro na mão do fisco é muito pior do que na mão do empresário. O empresário faz um regaço com esse dinheiro, né? Cria emprego, gera renda, inclusive fomenta a própria economia de qualquer cidade, porque ele injeta dinheiro na economia e acaba pagando, no final das contas, mais impostos, né, Marcos? A gente está falando de prosperidade que gera solidariedade, é o que você fala sempre. Então, assim, a maior fonte de justiça social é o empreendedorismo, né? Você está ali injetando dinheiro na economia, gerando emprego, gerando renda e retroalimentando até mesmo os cofres públicos, porque aí você está pagando o que é devido e não aquilo que não deve. Então, ó, tá no descritivo aqui desse podcast, tanto no YouTube ou plataformas de áudio, o link para a calculadora de recuperação de impostos. Você clica aí, você acessa, preenche os dados que você já vai ter ali, né, uma estimativa do quanto você tem a recuperar ou não. E aí, caso você tenha interesse, você dá andamento aí com a Otimiza para que a gente possa trabalhar e poder recuperar os impostos aí que foram pagos indevidamente, né? Exato. Lembrando que, né, todo esse diagnóstico é gratuito. Sim. E que a Otimiza ela recebe somente um success fee. O que é um success fee? É uma taxa de sucesso. Na hora que o dinheiro, né, é restituído na conta da empresa ou quando você abate, né, os créditos que você gerou para não pagar imposto com dinheiro e pagar com os créditos, é somente nesse momento que a Otimiza recebe ali um percentual, ou seja, é uma taxa de sucesso mesmo. Então, se você tem uma empresa, aproveita de verdade essa oportunidade. É claro que nós somos um negócio, um CNPJ, a gente tem um objetivo de ter rentabilidade, até porque quanto mais caixa a gente tiver, mais a gente vai levar o nosso propósito para outras empresas, mas a gente está aqui de verdade, não é somente para vender, né? É para ajudar. Então, assim, essa calculadora e a Otimiza, às vezes, é aí aquele
fôlego no fluxo de caixa, ou às vezes aquela grana para um equipamento, para uma máquina, ou para aquele investimento em marketing. Contratar funcionários, pagar um 13º. Exato. E é o que a gente falou aqui, né? Tem grandes chances da sua empresa ter algum caldo para recuperar, porque não é nós que auferimos que 95% das empresas pagam imposto errado. É o próprio IBGE. Exatamente. Inclusive, a própria Receita Federal criou mecanismos para que seja solicitado a restituição ou a compensação. Exato. Então, assim, se isso não fosse 100% íntegro, legal, administrativo, a Receita Federal não teria Não ia protocolos, devolver, e nem canais... devolveria. E nem devolveria. Não Ô, devolve, Marcos, a né? gente não falou aqui de algo que é importantíssimo, que é a modalidade de ressarcimento ou restituição de forma mais clara para quem está nos ouvindo. Uhum. A Receita Federal, você gosta de dizer isso, faz um TED na sua conta. Então, imagina você chegar lá no dia 20, normalmente isso acontece dia 20 do mês. Aham. E você amanhece, entra no seu extrato bancário, preocupadão como é que vai pagar os boletos do dia, dos fornecedores e tudo, e dia 20 é o dia de pagar a guia do INSS também, né? É o mesmo dia. Você chega lá, uai, tá azul o negócio, rapaz? O que aconteceu? Você tem lá uma TED da Receita Federal. Você até assusta, fala, mas que é isso? Não, parece. Parece Fecha o olho, mentira. fecha o E olho. você? Parece que a gente tá sonhando, né? Parece, não parece? O Adriano Se disse- falar isso aí de olho fechado, parece que tá sonhando. O Adriano disse que essa sensação, Marcos, é a mesma de achar dinheiro no bolso. Nossa, é bom, hein? Você vai vestir um paletó de 15 dias que tá guardado, você vai vestir com a mão no bolso e acha a nota de 100, rapaz. Tem anos que eu não acho um dinheiro no bolso. Então, Eu acho que eu vou arrumar uma empresa para ser sócio, para gerar uma restituição só para ter essa sensação da Receita Federal pondo dinheiro na conta. Então, Marcos, essa modalidade é que a gente chama de ressarcimento, né? Quando a Receita acredita o dinheiro. Isso é muito utilizado. Faz a TED mesmo. Faz a TED. Isso é muito utilizado, Marcos. Tem empresas, isso é até uma visão equivocada. Algumas empresas já têm muitos créditos. Por quê? Porque o segmento dela, na saída, quando ela vende produtos, é a alíquota zero que a gente chama. Ou seja, não gera tanto imposto a pagar. E o contador, às vezes, a empresa já faz um trabalho de se creditar, como o Adriano falou, de vários pontos. Então ele acaba acumulando muito crédito. Então ele quase não paga tributos federais, ou paga muito pouco. Aí ele acha assim, mas eu não vou ter crédito nenhum, porque eu já quase não pago. A questão não é essa. É que se ele quase não paga, é porque ele está aproveitando uma parte dos créditos e o segmento dele, Tem na hora de despesa. vender, ele tem esse benefício de ser alíquota zero, né? Vamos chamar de benefício. Só que ele tem várias outras despesas, pode ter, que ele geram poderia crédito. acumular mais crédito ainda do que ele já usa. Resultado, quando a gente faz esse levantamento, ele vai ter um saldo a mais a receber. Como ele tem pouco imposto a pagar ou quase não paga, a compensação não se torna viável. Porque como ele tem pouco imposto a pagar, mas tem muito crédito, a gente vai lá e pede o ressarcimento. E a Receita, Marcos, tem demorado em média 120 dias, 180 dias, depois que a gente faz o pedido, e repetindo, a gente faz tudo, Marcos, tudo, a gente não terceiriza nada para ninguém. A gente vai lá e faz isso, a Receita analisa entre 120 e 180 dias e Isso devolve aí é o uma dinheiro. estatística baseada em nosso track record. Nos né? nossos próprios clientes, né? Exatamente. Nossa própria experiência. Que já são mais de 1.000 clientes, mais de 400 milhões. Milhões né? recuperados. Né? Eu sei, né, mas jogar aí para vocês que sabem a vírgula ali, né? Porque muita gente me pergunta, né? Nossa, Marcos, você é sócio de 7 empresas, como você dá conta, né? Eu sou sócio de algumas empresas, né? Bastante empresa, mas eu empreendo uma empresa. Que esse é o importante, né? As outras empresas que eu sou sócio, eu sou conselheiro, eu sou mentor, eu sou um facilitador, Sim. né? Eu trago também, enfim, uma série de ativos aí dos mentores, do acelerador empresarial, né? Experiência e bagagem ali, né? Com as unhas cheias de lama empreendendo. Então, uma dúvida clássica do empresário às vezes é assim, né? Eu posso abrir outro negócio ou não? Né? Depende da capacidade de empreender aquele negócio. Se você tem um sócio que te ajuda a empreender aquele negócio, fica Ótimo. mais fácil ter 3, 4, 5, 6, Exato. 7, né? Assim como vocês já também investem em outras empresas, outras startups, mas vocês estão focados em empreender um negócio, que é Otimiza. Assim como eu estou focado em empreender um negócio, que é o Grupo Acelerador. Isso é Empresarial. propósito, né, Marcos? Exatamente. Isso é propósito. A Exato. propósito, quando você tem ele, você acaba seguindo aquilo ali, porque arde no seu coração, como você mesmo
costuma falar. E, enfim, a gente está com essa missão de estar democratizando e desmistificando esse mercado de recuperação tributária. Até porque essa legislação, quando o empresário entende, então não é culpa do meu contador, não é culpa do meu economista, do advogado, enfim. Quando ele entende o sistema tributário, ele vê que não é culpa de nenhum desses funcionários, colaboradores dele ali, e ele busca realmente uma ajuda especializada. E é para isso que a gente está se propondo aí a gerar esse valor. E buscamos aí, reiterando, a parte do software, porque a gente sabe que é um trabalho muito complexo, muito profundo, e tentamos com muita luta, né, Adriano, Ronan, dar praticidade a isso e dar simplicidade a isso, que é isso que o empreendedor está em busca, né? E já que ele tem quase 50% do empreendimento dele está voltado com esse sócio que é o fisco, né? É nada mais importante do que ele analisar a empresa dele por essa ótica. Falar, opa, eu sei que existe essa possibilidade, porque muitos ainda não sabem, infelizmente. Esse dado, como foi dito aqui no podcast, é estatística do próprio IBGE. Quando ele tem esse insight, ele começa a olhar diferente e busca, de fato, esses outros 50%. Porque o 50% inicial ele busca ali em vender melhor, contratar melhor, questão de estoque para vendedores de produtos, questões de serviço para prestadores de serviço e etc. Então essa é uma importância enorme que o empresário hoje, o empreendedor, ele deve, ao abrir a empresa dele, ter um olho voltado para essa parte de compliance, dado a essa complexidade do sistema tributário. Então fica bem fácil o empresário saber disso. Por que a legislação muda muito? Isso não é competência nossa, não é do fisco, é do Poder Legislativo e do sistema que criou isso há muito tempo, o Sistema Tributário Nacional. E aí, em razão de tudo isso, fica muito difícil você estar acompanhando isso pormenorizado, sozinho, individual. Daí entra nós, como eu mencionei. E esse olhar para a economia do negócio, esse olhar para custos do negócio é muito importante. Porque, olha só, a cada R$1 de venda a mais, você não aumenta em R$1 o seu lucro. Você tem uma margem. Exato. Se é 20%, você tem 20 centavos de lucro. Agora, para cada R$1 que você economiza, você aumentou R$1 de lucro. Exatamente. Olha o poder de olhar para os custos, olhar para a economia. Cada R$1 de venda não é R$1 de lucro. Agora, cada R$1 de economia é R$1 a mais de lucro. Que aí se encaixa no que você trouxe, né? Muitas vezes o empresário vai buscar ali 50% da rentabilidade, olhando em vender mais, enfim. Mas se ele se esquece de cuidar de 50% da rentabilidade dele, Sim. Ou seja, ele olha a fatia de vender mais e não olha a outra fatia, né, de como ele pode buscar dinheiro de volta, que ele já vai melhorar a estratégia tributária dele, pagar um percentual menor de imposto, enfim, melhorar muito mais a rentabilidade. Agora você trouxe uma palavra que eu quero explorar ela junto com todos vocês, que você falou, nós estamos aqui para desmistificar. Né? Então, existem muitos mitos, né, muitas balelas aí em relação à recuperação tributária. Então, eu quero que cada sócio diga um mito, né? E traga aí uma resposta assim, bem facão mesmo, bem soco nos olhos, né? Porque com groselha a gente tem que ser mais bravo, né? Claro. Usar a força dos caras lá do Tocantins, né? Então vamos lá. Então, um mito e por que isso é uma falcatrua? Vamos lá. Eu vou chamar a atenção do fisco para dentro da minha empresa se eu fizer recuperação tributária. Eu acho que esse é o mito número 1. Exato. O que acontece? O fisco já te analisa. Você já faz as suas declarações mensais. Você já faz as suas declarações mensais. O fisco... vou dar um exemplo aqui para você. Todo mundo que faz a declaração de imposto de renda à pessoa física, quando ele tem uma despesa com saúde, fez uma cirurgia ou uma hospitalização, ele declara aquela despesa dele lá e ele restitui aquele valor. Ele restitui. Há uma dedução ali e ele restitui. E a Receita Federal deposita esse dinheiro na conta dele. E o fisco não vem devassar a vida dele, não vem fiscalizar, não vem perseguir. Ele não chama a atenção do fisco quando ele recebe o imposto de renda restituído. Da mesma forma é a empresa. Quando o fisco te diz assim,
Você tem as normas que te dizem assim, se você pagou a mais indevidamente, ou a maior não se creditou, e você demonstra, você vem buscar que eu te devolvo. Você está com dúvida sobre isso? Eu falei agora há pouco, vai lá nas devoluções mensais, e são mensais. Vai lá nas devoluções mensais que a Receita Federal publica, são dados abertos. Todo mês, quando chega no final do mês, a Receita publica, devolvemos tantos bilhões, né? No caso é bilhões, né? Devolvemos tantos bilhões para os contribuintes. É publicado todo mês. Esses dados são divulgados. Então, assim, como é que eu poderia chamar a atenção do fisco se é o mesmo fisco que me diz, se você pagou a mais, me demonstre que eu te devolvo. Se você pagou indevidamente, me demonstre que eu te devolvo. Ou se tem alguma despesa que você não se creditou, me demonstre que eu te devolvo. Eu falei para você que ano passado foi 215 bilhões devolvido para os contribuintes. Então não faz sentido, esse mito não se sustenta, porque o próprio fisco, aquele que você tem medo de chamar a atenção, é aquele que te devolve o dinheiro. E aquele que te diz as normativas, os procedimentos e as instruções. Ele te ensina. Ele te ensina. Ele te ensina Inclusive, como você faz para recuperar. Quer ver uma coisa interessante? Todo contador no Brasil utiliza um instituto chamado PERDCOMP, que é o pedido de restituição e compensação. Esse PERDCOMP foi instituído por quem? Pelo fisco. Como é que eu vou instituir um instrumento, uma ferramenta para você buscar o seu dinheiro e eu vou te fiscalizar? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Não, e antes de devolver, a Receita Federal analisa, avalia. Você não chega lá e fala, Receita, me dá 10 milhões aqui. Eu errei aqui nas minhas contas, eu quero 10 milhões. Não, ela vai ver no detalhe. Né? E se tiver pago indevidamente, aí sim ela devolve, porque nada mais que justo. Né? E é importante também dizer, né, que para destruir aí esse mito de uma vez por todas também, que a Otimiza trabalha em cima da vida fiscal da empresa. Então, aquilo que já foi reportado para a Receita Federal. A então, Receita já sabe de tudo. É o histórico fiscal, ou seja, o que já foi recebido e emitido de nota naquela empresa. A gente só passa uma lupa naquela documentação que já foi enviada nos últimos 5 anos com a nossa expertise, com conhecimento especializado, procurando os detalhes que ele deixou passar nos últimos 5 anos. Mas a Receita já sabe de tudo. Ela só está lá quietinha esperando ele buscar o dinheiro dele. Só que ela não vai bater na porta dele para devolver. É simples assim. Um outro mito, Marcos, que eu poderia estar mencionando aqui, ele não é nem tanto para o empreendedor especificamente, mas para o contador. Às vezes o contador pensa assim, se eu fizer parceria com essa empresa aí, eu trouxer ela para a base dos meus clientes, eu vou perder meus clientes. Eles vão ficar com essas empresas. Enfim, totalmente mito, porque o nosso trabalho é complementar ao dele. Então, a gente une a ele, levando esse benefício, levando essa expertise, no qual ele sozinho não conseguiria, entendeu? Então, a gente tem essa parte de uma equipe multidisciplinar em estar contribuindo com isso. E ele está ganhando não só conosco diretamente, mas indiretamente também, levando esse benefício e levando ao conhecimento do empreendedor que existe essa possibilidade, que é totalmente legal. A Otimiza se torna mais um produto do escritório de contabilidade parceiro, né? Como eu disse aqui, hoje 50% dos nossos contratos aí vem de escritório de contabilidade, né, parceiros. Então, o empresário cliente do contador vai ficar super feliz que ele trouxe aquela solução, recuperou, ajustou para o futuro. Essa é a contabilidade que consegue cobrar mais, que vai se sustentar. Uma contabilidade consultiva, que agrega valor, né? que propõe soluções. Que vai buscar no mercado soluções que ele tenha clareza de que ele nem foi contratado para aquilo e ele nem tem como executar aquilo por causa do dia a dia dele e das ferramentas que ele não tem e da equipe que ele não tem especializada naquilo. Então é batata isso aí, Marcos. Ele vai fortalecer a relação dele com o cliente dele, porque ele foi um porta-voz de uma excelente notícia. Todo dia a gente recupera 400 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões e muitos clientes são trazidos pelos próprios contadores. Que outro mito para a gente
fechar esse assassinato aos mitos. Aquele... Não, dá uma Netflix, pensa numa série na Netflix, né? O assassinato aos mitos da recuperação tributária. Aquele... Ficou bom, ficou nada, vocês estão querendo me agradar. Bom, o problema é ter sócio é isso, às vezes os caras gostam muito de você e não te falam a verdade, viu? Não, mas essa questão de assassinato aos mitos não é só isso, é de democratizar essa questão que existe, porque 95% dos empresários não sabem disso. Todo dia a gente verifica aí um empresário falando assim, rapaz, graças a Deus que chegou esse dinheiro a tempo, porque eu não estava sabendo como é que eu ia pagar meus funcionários esse mês. Enfim. Lá no Giants, nós temos aí em torno já de umas 30, 40 empresas que nós já recuperamos mais de quanto, Ronan? Quase 10 milhões. Quase 10 milhões. Então, dá uma média ali de... 500 mil, 600 mil. E a maioria não sabia que existia esse trabalho. Sim, e quando sabiam, ficava nesses mitos que nós estamos assassinando, como você mencionou, para botar na série da Netflix. Por isso que eu achei bacana. Não dá moral que eu acredito. Vamos achar um contato na Netflix. Mas você vê, as empresas que estão no Giants, empresas ali, né, sérias, robustas, com faturamento de dezenas de milhões. E é o que eu falei, já perguntei na minha caixinha do Stories, de várias formas, poucas empresas sabem. Então, assim, de verdade, pelo seu negócio, não por nós, procura a Otimiza para fazer um diagnóstico, para receber aí essa força no seu fluxo de caixa, porque o dinheiro na sua mão vai virar emprego, vai virar resultado, e você vai ajudar a gente a cumprir o nosso propósito de ajudar o nosso país, ajudando as empresas. Show de bola. Marcos, antes de você passar a palavra para o Ronan, só fazendo um adendo, caso o empresário, porque às vezes o empresário pode ficar pensando, os caras estão fazendo merchan para me vender um produto. E a gente está cansado de falar isso também. A gente quer democratizar de uma forma genuína. Se ele não se sentir confortável de fazer o trabalho conosco, que faça com outro, mas que faça esse trabalho porque é dinheiro dele que está sendo pago indevidamente. Lindo, sensacional. Então, ou seja, procure qualquer empresa que seja de recuperação tributária. E que tenha referência e resultado. Mas busque o seu dinheiro. Empresa séria que tenha referência e resultado. Inclusive é bom para o governo, porque a empresa vai gerar mais emprego, vai virar mais imposto, vai voltar. E se não fosse, não tinha os mecanismos. Exatamente. Ficou algum mito para trás aí que você quer pôr na série do Netflix? Assassinato aos mitos da recuperação. Quero pôr Marcos, que é o seguinte, as empresas acham, tem uma percepção errada de que porque ela já fez um trabalho desse recente, não tem mais oportunidade para recuperar. Então acontece muito da gente chegar lá na empresa e ele fala assim, não, eu já fiz isso aqui uns dois anos atrás. Aconteceu com o Giants, inclusive. Verdade. Aí eu falei assim, o que te custa fazer uma nova análise? Aí expliquei aquilo que o Thiago sempre fala, né? A lei muda toda hora. Aquilo que foi feito naquela época, hoje já mudou muita coisa. Tinha coisa que você nem podia fazer naquela época, hoje eu já posso fazer. Aí ele desperta e fala assim, já sabe que é mesmo? Isso pode ser, Marcos, na semana passada. Ele pode ter concluído o trabalho a semana passada. Se a lei muda a cada hora, muda 2 vezes, como é que eu não posso achar outra oportunidade? E qual é o prejuízo, Marcos, se eu faço o diagnóstico, se nós fazemos o diagnóstico gratuito? Se eu não encontrar nada porque ele já fez um trabalho recente, o risco é nosso. Ele não tem nada a perder e a gente se dispõe a correr esse risco. Por quê? Por causa dessa missão. A gente acredita e tem provas disso com os trabalhos realizados. Nós, enquanto Otimiza, a gente se dispõe a correr esse risco, porque é igual acelerador empresarial, a gente sabe que vai dar resultado, a gente sabe que é praticamente infalível. Exato. Por isso que eu falo para os empresários, vai para a missão do acelerador empresarial, faz os 3 dias, não gostou no final, pede o dinheiro de volta que a gente devolve 100% de dinheiro, mais R$1.000 pelo tempo perdido. Skin the game, né? E assim, então isso a gente tira o risco das costas dos empresários, né? Que o empresário está certo de ser desconfiado, tem muito picareta no mercado. Né? Então a gente tira o risco das costas dele e fala, não, vem conhecer o trabalho, tira valor do trabalho, eu assumo o custo, eu te presto o serviço e se não valeu a pena, o teu risco é 0. Olha só, vocês acham que eu acredito no Otimiza?
Claro. Eu acredito que sim. Sim. Muito. Não, mas eu vou dar uma prova incontestável que eu acredito muito. Pela primeira vez na história do Pode Acelerar, eu vou mudar o ritual final do Pode Acelerar. Show de bola, show de bola. Né? Geralmente eu falo 3, 2, 1, eu falo pode e o convidado acelerar. Assim. Mas hoje nós vamos falar o quê? Pode Recuperar. Então, ó, eu e o Adriano, eu vou contar 3, 2, 1, eu e você, Adriano, a gente fala lá, ó, pode. E aí, Tiagão e Ronan, fala lá, recuperar. Beleza? Vamos bater na mesa. Então, atenção, 3, 2, 1, pode Recuperar!